Parecia um mini raio, uma energia que ia dos dedos dele até o ponto entre meus olhos, descendo até o centro do meu peito. E eu sentia essa energia começando a irradiar do meu coração, preenchendo todo o meu ser. Isso é amor, e meu coração é o meu lar. Você não estava sob efeito de nenhuma droga psicodélica? Eu nunca tomei nenhum psicodélico, eu era ateia e também uma neurocientista totalmente cética. Mas logo abaixo da superfície da minha consciência fervia esse êxtase profundo e sincero. Doutora Marjorie Wallacott, professora e membro do Instituto de Neurociência da Universidade de Oregon. Hoje ela vai falar sobre o fenômeno PSI, visão remota, e a capacidade da mente de acessar um reino que nos permite transcender ansiedade, depressão e medo. Após uma experiência de quase morte, a pessoa frequentemente volta com habilidades PSI. É incrível o que as pessoas conseguem fazer, incluindo interações com seus entes queridos do outro lado. Doutora Wallacott, eu diria que não. Essa seria a minha resposta, não. Minha consciência pode mudar canais e receptores de neurônios no cérebro para abri-los, permitindo a telepatia. Por que isso não ocorre em laboratório? Por que não temos eventos emocionantes no laboratório? Sou uma cética de mente aberta, mas quero entender o mecanismo. Como neurocientista materialista que só acreditava na objetividade, vivi essa experiência e pensei, espera aí, existe um elemento de consciência em tudo. Nossas crenças criam a nossa realidade. Todos os seres humanos, todos os pontos de consciência neste mundo, também contribuem para a nossa realidade conjunta. Este é um universo cocriado. Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso Breakdown. Hoje parece um dia especial. Por que isso, Mayim? Porque estamos prestes a ter uma conversa muito importante. Isso meio que nos tira do conceito de espiritualidade e leva para um espaço neurofisiológico, o que eu adoro. Eu adoro quando temos literalmente uma interseção entre ciência e espiritualidade. Um dos aspectos mais poderosos dessa conversa, para mim, é perceber como todos nós estamos tentando nos encaixar em um mundo que nos mantém limitados. A noção de que entender a consciência pode ter uma aplicação tão prática na sua vida nunca foi tão clara quanto agora. Hoje estamos falando com uma neurocientista dedicada à ciência, cética e ateia convicta, que teve uma experiência inexplicável. A única forma de descrever isso era que ela estava saindo dos 5 sentidos nos quais toda a sua carreira foi baseada. Doutora Marjorie Wallacott, ela é professora e membro do Instituto de Neurociência da Universidade do Oregon. Ela se formou na USC, fez o doutorado lá, mas também tem um diploma em algo que muitos de nós nem sabemos como alcançar. E hoje ela vai falar sobre fenômenos PSI, vai falar sobre visão remota, vai falar sobre telecinese. O quê? Ela vai falar sobre a capacidade da mente de sair do mundo que pensamos existir para acessar outras possibilidades. Não apenas um reino espiritual, mas um reino que nos permite transcender ansiedade, depressão, medo e até mesmo a sensação de impotência. É uma conversa maravilhosa que se cruza com tantos especialistas com quem já conversamos nas áreas de experiências de quase morte, fenômenos PSI e outras percepções extrasensoriais. O episódio também aborda telepatia, sincronicidade, visão remota e muitos dos fenômenos inacreditáveis que exploramos aqui recentemente. Você não vai querer perder isso. Eu li Consciência Infinita, o despertar de uma mente científica para me preparar para a nossa conversa de hoje. Mas também quero mencionar um livro incrível, que a doutora Wallacott organizou, Despertares Espirituais. Cientistas e acadêmicos descrevem suas experiências como pessoas acostumadas a operar em um quadro materialista, passam a ter uma compreensão espiritual mais ampla. Além disso, vamos abordar o universo lúdico, a sincronicidade, a natureza da consciência e, especialmente hoje, a sincronicidade. Isso é algo real que podemos descrever no mundo científico ou é apenas algo que você sente? Além disso, nas margens do rio Estige, novas perspectivas sobre lucidez terminal e fenômenos de quase morte serão discutidas hoje. O que é lucidez terminal e o que ela revela sobre a consciência? Também temos muitas dicas práticas que Jonathan e eu usamos em nossa vida pessoal, sobre as quais vamos falar um pouco com a doutora Wallacott.
Mas você vai querer ir até o Substack para a conversa sobre a aplicação prática de tudo o que vamos discutir hoje. Então acesse bialicbreakdown.substack.com. Se você ainda não usou o Substack, este é o momento. Baixe o app e personalize notificações e sua assinatura. Adoraríamos ver você lá para acompanhar essa e outras conversas. Recebemos a doutora Marjorie Wallacott no Breakdown. Break it down. Antes de perguntarmos qualquer coisa sobre os campos incríveis que você explorou, qual é a sua missão? Como você vê seu propósito como neurocientista, como curadora, como praticante? Qual é a sua missão? Acho que minha missão é compartilhar com outras pessoas que eu costumava estar presa apenas aos meus 5 sentidos e a crença somente na realidade objetiva. Algo aconteceu e meus sentidos se abriram para um espectro mais amplo e agora vejo as coisas de forma diferente. Quero que outras pessoas saibam que isso é possível, caso ainda não tenham passado por isso. E que somos muito mais felizes e nos damos muito melhor com os outros quando começamos a sentir essa interconexão. Então é como um desejo sincero de fazer com que outras pessoas saibam como vão sofrer menos e como o mundo vai sofrer menos. Se pudermos apenas começar a nos abrir para essa compreensão mais ampla. Você pode falar um pouco sobre a jornada que você fez? De ser alguém muito ligado a uma visão materialista do mundo, alguém que também tinha uma carreira de muito sucesso baseada nos 5 sentidos, o que aconteceu que mudou sua percepção da realidade e da consciência por falta de uma expressão melhor? Bem, acho que vou começar um pouco antes, porque sim, eu estava em uma carreira de sucesso, estava indo muito bem, eu sabia, talvez você também saiba. Sendo neurocientista, eu sabia realmente como me sair bem no mundo, como focar minha atenção e estudar para as provas e me sair bem. Então eu dominava tudo isso. Eu tinha um pós-doutorado maravilhoso naquela época e depois um novo emprego, e mesmo assim eu estava muito infeliz não é exatamente a palavra certa, mas era como se eu não conseguisse entender por que não sentia realização com todas essas coisas. Eu tinha um namorado lindo, sabe, que tinha um Porsche, quero dizer, todas aquelas coisas que a gente acha que vai gostar. E então o que aconteceu foi que eu percebia que às vezes ficava meio paranoica. Quando estava em um hotel alto para uma conferência no 13º andar, eu me preocupava com incêndios e me perguntava o que poderia acontecer. Era esse desconforto sutil no meio de uma vida muito bem-sucedida, seja lá o que isso signifique. E então, quando minha irmã, que meu namorado costumava chamar de cabeça de vento porque ela era mais hippie, sabe? E adorava isso, ela morava no Havaí, fazendo toda aquela maravilhosa exploração da espiritualidade, quando ela me convidou para ir a um retiro de meditação no meu aniversário. Quando eu estava começando um novo cargo em uma universidade na Virgínia, fiquei intrigada e curiosa. Eu estava aberta o suficiente para dizer sim. Ela lembra que meu namorado disse: "Não, sua irmã não sabe do que fala." Eu desisti, depois aceitei e ela precisou me buscar. Um dos últimos lugares para esse retiro de meditação. Então, o que acontece é que na primeira manhã desse retiro, eu estou sentada na sessão de meditação. E nos dizem que o mestre de meditação, o Swami que vai passar por nós, vai iniciar cada um de nós, e isso vai acontecer através do toque do Swami. Agora, claramente, eu sou uma cientista materialista e estou pensando, o quê? Mas percebi que estava lá só no fim de semana. Então, por que não deixar o ceticismo de lado e apenas ficar curiosa sobre o que poderia acontecer? Então me disseram que esse homem iria passar por ali e tocar fisicamente em todos que estavam lá, e algo mágico deveria acontecer. Não falaram de algo mágico, só de uma iniciação, então eu teria que decidir o que isso significava. Ouço ele andando pela sala com penas de pavão, tocando as pessoas na cabeça. Consigo ouvir o som das penas, tipo, hush, hush. Ele está se aproximando. Meus olhos estão fechados agora, mas estou totalmente envolvida, pensando, o que vai acontecer? Quando ele se aproxima, sinto a mão dele primeiro na minha cabeça, depois entre meus olhos, e eu sinto essa energia que vai dos dedos dele até o ponto entre meus olhos, na ponte do nariz, descendo até o centro do meu peito. E naquele momento parece o meu coração, mas não o coração físico, muito mais como um coração cheio de energia.
E eu sinto essa energia parar e então começar a irradiar do meu coração, preenchendo todo o meu ser com uma sensação totalmente nova que eu nunca tinha sentido antes. E eu me lembro da sensação que tive. Isso é amor e eu estou em casa. É como se meu coração fosse o meu lar. É como se eu não soubesse disso antes. E havia essa sensação incrível de contentamento e eu pensava, o que foi que aconteceu comigo? Isso foi o começo de tudo, e no final do intensivo minha irmã lembra que eu saí mais cedo, porque meu namorado queria que eu voltasse para casa. Mas agora estou entrando no avião, voltando para casa, na Virgínia, e eu comprei o livro que a Azami escreveu. Chamava-se Jogo da Consciência. E eu estou olhando para a foto dele e dizendo, quem é você e o que você me deu? Eu simplesmente não sabia o que tinha acontecido comigo. Naquela noite tive uma experiência interessante. Normalmente não compartilho isso, mas hoje vou contar. Acordei por volta das 2 da manhã e eu pude ver no canto do quarto uma foto do próprio professor dele e eu, porque eu tinha visto essa foto no ashram de meditação e ele simplesmente olhava para mim com um sorriso benevolente, só isso, em total silêncio, e essas coisas não acontecem comigo, nunca aconteceram comigo desde então. E havia apenas essa sensação de, sabe, algo despertou dentro de mim. Isso está me permitindo sentir e experimentar coisas que eu nunca tinha sentido antes. Vou fingir que acabei de chegar de outro planeta, o que, como Jonathan pode confirmar, às vezes realmente parece. Então, quando você diz que sentiu energia, o que que isso significa na prática? O que que isso significa somaticamente? Porque muitas pessoas podem dizer, você acredita que quando esse swami te toca, algo vai acontecer. E o que você pensa acaba sendo meio que o que você imagina, né? Essa é a visão cínica. Você imagina, tipo, algo incrível vai acontecer. Mas quando você descreve alguém colocando a mão no seu rosto e você sente isso ressoar por toda a sua coluna vertebral, e então de repente você sente amor, o que está acontecendo? Então, primeiro de tudo, literalmente parecia um mini raio, como eletricidade, uma pequena corrente elétrica, e na verdade nem desceu pela minha coluna. Foi daqui, tipo, atravessando meu espaço interno até o meu coração. Era só a sensação dessa eletricidade, esse mini raio passando assim. E não era como um raio gigante, era só essa corrente elétrica muito suave, e ela chegou ao coração, e então o coração sentiu, meu Deus, quero dizer, o coração se sentiu muito bem, e foi por isso que vieram as palavras: estou em casa, estou em casa. É o meu coração, algo que eu nunca tinha experimentado antes. Você não estava sob efeito de droga psicodélica. Eu nunca tomei nenhum psicodélico, nem até hoje. E eu era ateia, e eu era uma neurocientista totalmente cética. Então isso aconteceu. É tipo, ué, o que foi isso afinal? Por isso, quando entrei no avião, foi tipo, quem é você? Isso não acontece. Ficou esse grande ponto de interrogação na minha cabeça, porque eu não entendia o que tinha acontecido. I Estou curioso sobre o que você acha que aconteceu espiritualmente e fisicamente. E aí vem a segunda parte, que é quando as pessoas têm essas experiências, muitas vezes em retiros ou em algum tipo de meditação prolongada, a pergunta é: isso permanece? Nós simplesmente voltamos para nossas vidas antigas e esquecemos que tivemos essa transformação ou como essa realização se integra à sua nova vida. Certo, e eu acho que essa é a questão principal. Nesse caso, ficou tão marcado que na manhã seguinte eu me levantei para meditar espontaneamente e nunca mais parei. Então, literalmente, foi assim que tudo começou. E o que aconteceu foi que eu tive aquela experiência naquele fim de semana e agora eu queria senti-la novamente. E eu sabia que, tipo, logo abaixo da superfície da minha consciência fervia esse êxtase profundo. Eu já tinha conseguido uma vez, então por que não tentar meditar? Então eu me levantei, sentei na minha cama e meditei, e de novo fiz isso na manhã seguinte e na outra manhã também. E eu, aos poucos, como todos nós sabemos, comecei a tipo pegar mais o jeito da coisa e depois comecei a ler sobre isso. E isso realmente transformou a minha vida, mas devo dizer que transformou a minha vida de uma forma em que eu meditava em casa e nos fins de semana. E na universidade ninguém sabia nada sobre isso, porque eu precisava manter minha credibilidade como neurocientista, então tive essa experiência muito difícil de levar duas vidas. Eu comecei a explorar a meditação, indo a retiros quando podia, e meus colegas não sabiam nada sobre isso. Porque se eu ousasse mencionar a palavra meditação ou algo assim, eu via esse véu passar pelos olhos deles como se dissessem, não estou interessada. Então você era uma buscadora secreta. Sim.
Como neurocientista, quero dizer, eu tenho muitas, sabe, teorias de como poderia explicar essa reação fisiológica. O que você entendeu na época que estava acontecendo, tanto em nível neurofisiológico quanto em nível espiritual? Eu diria que eu não fazia ideia do que estava acontecendo em nível neurofisiológico, porque era inexplicável para mim. Alguém não pode simplesmente te tocar. Sim, você sentiria o toque, mas não pode, assim, dentro do corpo, sentir uma corrente elétrica. Ir daqui até o coração e então ter essa sensação de que não é o seu coração o órgão, mas outra coisa se abrindo com esse amor maravilhoso. A minha neurocientista interior estava totalmente confusa e perplexa e, de certa forma, nem se importava. E vou dizer outra coisa que aconteceu a partir desse momento na minha vida. Na maior parte do tempo, meu coração, seja lá o que a gente queira dizer com isso, esse desejo incrível de saber mais estava me guiando e a mente vinha atrás, meio que correndo atrás, tentando alcançar, tentando entender intelectualmente o que estava acontecendo. E eu ria desse tipo de coisa, desse desejo incrível de saber mais e de começar a praticar, porque era gostoso, enquanto o intelecto dizia: ai meu Deus, isso não faz sentido nenhum. Na verdade, eu me lembro de uma vez, alguns anos depois, quando eu estava indo para uma conferência na Suécia, eu estava dando uma palestra sobre minha pesquisa em reabilitação, neurociência, sobre controle postural e desenvolvimento em crianças. E todos os meus colegas eram ateus e céticos. E eu podia sentir minha própria crença no que tinha acontecido começando a se retrair naquele ambiente, e eu pensei: ai meu Deus, é fascinante como a mente pode rapidamente voltar à sua antiga ressonância de sistemas de crenças e realmente encobrir a própria experiência. Sempre é interessante perguntar isso porque eu sei que os céticos diriam que talvez tenha sido apenas uma ilusão ou um desejo, que você está voltando ao seu antigo modo de pensar, porque essa é a realidade objetiva. Mas não é assim, porque esses sentidos internos foram abertos e você começa a ver e sentir isso. E você diz: isso não combina com o meu antigo modo de pensar, de acreditar que os 5 sentidos são os meus únicos sentidos. Agora vamos acessar o seu lado yogi ou o seu lado místico para tentar explicar essa experiência. Eu vou sugerir o que acho que pode ter acontecido e você pode ajustar, corrigir ou acrescentar algo a essa explicação. Será que esse homem que cultivou uma prática muito profunda e longa de conexão interior está. Eu sei que você não gosta quando uso a próxima frase, vibrando em uma frequência diferente, e os neurocientistas podem explicar e tentar traduzir isso, que ele está apenas vibrando de certa forma. Que quando seu coração entra em conexão com isso, algum tipo de energia mágica, quase como em Star Wars, é transmitida para o seu corpo e acende algo que sempre esteve em você. E agora, isso é suficiente para que seu corpo diga: espere um segundo. Existe algo além do véu em que eu tenho vivido. Isso acontece quando as pessoas têm momentos de despertar ou vão a retiros e coisas semelhantes. A diferença aqui, e onde quero chegar depois que você nos ajudar a ajustar como vê isso, é que para você isso ficou realmente bem estabelecido. E muitas pessoas têm esses pequenos momentos de despertar, esses pequenos lembretes aqui e ali, mais do que nunca antes, mas às vezes lutam para manter essa conexão, seja porque não conseguem praticar, não estão motivadas, ou porque voltam para um mundo materialista e a mente começa a se contrair novamente em torno disso. Eu diria que sim, você fez uma boa aproximação do que se poderia dizer que está acontecendo do ponto de vista yogi. E eu, sabe, acho que a minha frustração é que, ok, do ponto de vista materialista, nós não sabemos como isso poderia acontecer, mas aqui está a questão a qual eu sempre volto. Nós precisamos ter um mecanismo para aceitar alguma coisa? Ou podemos simplesmente aceitar a veracidade da experiência e a transformação que ocorre, por exemplo, nos sentidos fisiológicos das pessoas, nas suas intuições, na mudança da compreensão da realidade delas e aceitar que não sabemos qual é o mecanismo, mas algo aconteceu que é transformador. E porque eu estudei várias tradições filosóficas ao longo da história, você percebe que esse tipo de despertar é descrito em muitas tradições. Deixe-me dar um passo atrás. Então, claro, essa energia ela é chamada de Kundalini na Índia, e eles falam sobre o despertar dessa energia e como ela pode se mover por toda a coluna vertebral. Isso pode levar sua consciência para fora pelo topo da cabeça. Tenho amigas que relatam isso acontecendo espontaneamente.
Elas estavam meditando ou praticando tai chi sozinhas, mas fazendo isso religiosamente todos os dias, e esse tipo de coisa começou a acontecer. Não é necessário receber uma transmissão de alguém que pareça já ter despertado. Isso pode ocorrer de diferentes formas, mas novamente na China é chamado de Qi, no Japão é chamado de Qi e no cristianismo o Espírito Santo. Acho que em alguma tribo africana isso é chamado de Qia, porque povos tribais africanos também têm um nome para isso. Então, todas essas culturas já experimentaram isso e deram nomes diferentes e todas dizem que é um fenômeno energético. E eu, como neurocientista, quando isso aconteceu, não entendi, porque nós só conhecemos o sistema nervoso e a medula espinhal, e não temos energia subindo pela medula até o topo da cabeça. Então, a forma como eles descrevem isso nesses sistemas é que se trata de uma energia sutil em um sistema sutil. E, curiosamente, a transmissão é descrita em muitos desses sistemas e pode ser de pessoa para pessoa, ou até uma transmissão que acontece durante o sono. Através do que eles podem chamar de graça, seja lá o que graça signifique, de alguma forma algo acontece com você e você está pronta para mudar para um modo diferente de expressão. Algumas pessoas parecem já nascer neste mundo com isso, com os sentidos totalmente abertos. Como você sabe, eu trabalho com Julia Mossbridge com crianças autistas não verbais, que parecem, quando finalmente conseguem se comunicar, ter os sentidos totalmente abertos. Elas possuem habilidades intuitivas e telepáticas. Tenho pesquisado isso com Diane Hennessy Powell e Marina Weiler. Então, voltando àquele momento de despertar, o que aconteceu foi que algo se abriu. Em termos de curiosidade, a partir da minha experiência, isso continuou se expandindo e me deixou curiosa para ver o que posso encontrar em outras pessoas e como conectar a neurociência com a experiência. Uma das coisas que você sabe, nós cientistas queremos saber é: isso é verificável? É repetível? Qual é a fórmula para tentar entender isso? Então, quero deixar claro: o homem que tocou você na ponte do nariz e fez seu interior parecer uma festa de fogos de artifício não significa que toda pessoa que ele tocar vai ter essa experiência. E quero deixar isso bem claro. Isso, como você indicou, algumas pessoas parecem nascer com algo assim, certo? Isso é importante para as pessoas entenderem, porque muita gente diria: bem, ele me tocou e não aconteceu nada. Então essa pessoa, Marjorie, é louca e, sabe, está experimentando algo que é uma distorção, um problema de percepção, um delírio, certo? Mas a ideia não é essa. A ideia é que estamos falando de um sistema de energia sutil que não necessariamente obedece às mesmas leis da física newtoniana. Essa é uma diferença que precisa ter uma categoria própria, o que significa que, como já falamos até com Kai Dickens quando discutimos as fitas de telepatia, isso não vai obedecer às mesmas regras. Então, se você começar a aplicar o mesmo paradigma de veracidade científica a isso, isso vai levar a uma divisão. Vai levar a uma divisão nesse campo que é exatamente o que vemos. Pessoas como você, doutora Long, doutora Grayson e doutora Tucker, estão tentando usar experiências para mostrar que isso é algo que não obedece às mesmas regras pelas quais você aplicaria o método científico, certo? Isso mesmo, só quero acrescentar algumas nuances ao que estamos analisando e depois podemos conversar sobre isso. Os filtros neurais no cérebro que nos impedem de ter uma consciência mais ampla, pessoas que estiveram profundamente em meditação ou profundamente sob o efeito de psilocibina, têm esses filtros cerebrais muito reduzidos e passam a ter uma consciência mais ampla. Quem passa por uma EQM acaba ficando com esses filtros quase todos desligados e adquire uma consciência mais ampla. Então é aí que a neurocientista em mim diz que não é tão simples assim e que precisamos pensar nessas nuances. E seja quando uma pessoa com EQM saiu do corpo, ou quando alguém está em meditação, porque muitas vezes quem medita também sai do corpo, elas já não estão mais conectadas da mesma forma ao seu lindo sistema nervoso. Então, metasensorial, entérica e assim por diante. Mesmo assim, lá estão elas, conscientes, indo para diferentes salas de um hospital e percebendo tudo ao redor. Então existe, como você disse, essa frustração, essa natureza paradoxal desse fenômeno, que não acontece com todo mundo, mas acontece mais do que apenas ocasionalmente.
Os materialistas querem dizer que é algo anedótico, mas quando você tem tantas evidências de uma única pessoa, entre aspas, aparecendo em diferentes culturas, eu tendo a achar que precisamos começar a acreditar no fenômeno, mesmo sem entender o mecanismo. Sim, quer dizer, isso me lembra da Jill Bolte Taylor também. Quando ela teve a experiência do cérebro racional dela desligando, ela ainda conseguia se mover e permanecer consciente até certo ponto, tendo esse tipo de experiência. Tipo, esse é um dos elementos mais interessantes que conecta experiências de quase morte e experiências transcendentes com psicodélicos. Acho que o que as pessoas querem entender é como eu desperto. Às vezes, as pessoas despertam apenas ao saber que isso é possível. Então, talvez possamos começar com algumas das histórias incríveis que você compartilha, sobre as quais escreveu e pesquisou. Pessoas que têm experiências que não conseguimos explicar através do mundo materialista e que nos fazem começar a explorar algo diferente. Não sei bem por onde começar, mas pensei novamente em Federico Fagin, que vocês dois conhecem bem, assim como possivelmente alguns ouvintes. Conheci ele quando saiu o primeiro documentário sobre ele, e desde então nos encontramos algumas vezes. Ele também passou por algo parecido comigo. Mesmo sem um professor de meditação em um retiro, ele se sentia frustrado apesar de ter dinheiro, uma família incrível e ser o inventor do microprocessador. Ele deveria estar satisfeito, mas não estava. Então, no meio da noite, na época do Natal, no Lago Tahoe, ele acorda no meio da noite, está com sede, toma um copo d'água e se senta novamente. De repente, acontece uma explosão no coração dele. De novo, curiosamente, é o coração, tanto para ele quanto para mim. E ele sente, como você sabe, essa sensação incrível de luz e amor. E ele não sabe se ele é tudo, como a onda do universo, ou se é uma partícula, um ser individual separado vivendo aquilo. Mas o ponto é, sim, isso é possível, e para muitos de nós parece acontecer. Quando decidimos que estamos insatisfeitos com a nossa realidade objetiva dos 5 sentidos, que ela não está nos satisfazendo completamente. Carreira, família, tudo isso, e algo dentro de mim dizia, eu quero mais. É assim que eu vejo um pouco essa questão. É quase como aquela sensação de que o seu centro egóico começa a desmoronar um pouco, como se você achasse que tinha tudo sob controle, mas na verdade não tinha. E isso abre uma pequena brecha nesse colapso, permitindo que algo diferente aconteça como fenômeno. Talvez seja outra energia que entra para ajudar a despertar você, mas isso permite que, eu diria, talvez eu descreveria assim. Assim você passa a sentir uma conexão energética com o mundo, em vez de se sentir isolado. E aquela casca egóica que criamos para nos proteger, para parecer bem diante dos outros e nos sentirmos bem, é como se isso se rachasse e encontrássemos algo talvez melhor. Acho que uma das coisas que muitas pessoas podem estar se perguntando, especialmente se estão passando por dificuldades, especialmente se estão em um lugar onde se sentem insatisfeitas, como se as coisas não estivessem se encaixando em suas vidas. Elas estão assustadas com os acontecimentos mundiais, estão assustadas com o que está acontecendo no país. Será que posso alcançar alguma sensação de paz, segurança, conforto e proteção no meu sistema nervoso se eu não tiver essa experiência elétrica intensa no meu corpo? Porque para muitas de nós, quando ouvimos essas experiências, é tipo, ah, que ótimo para você, fico muito feliz por você. O que você diria para o resto de nós que estamos meditando e sentadas e não estamos sentindo nenhum raio elétrico? Não estamos sentindo fogos de artifício explodindo? Estamos praticando Kundalini Yoga e dizem que é como uma serpente se enrolando, mas para mim só parece minha bunda no tapete. O que você diria para essas pessoas? A gente continua tentando? Será que geneticamente não somos programadas para ter isso? O que a gente pode fazer para chegar perto disso sem precisar tomar um monte de cogumelos e ir para a natureza? Essa é uma ótima pergunta. Quando realizei os estudos publicados sobre pessoas com despertares meditativos, novamente existem 2 tipos. Um deles foi com pessoas comuns, acho que eram cerca de 300 e poucas pessoas em um estudo, e o outro foi com cientistas e acadêmicos. E nós analisamos o que desencadeou essa abertura nelas, que podemos chamar de abertura do coração. E havia várias coisas, como você mencionou, coisas que as pessoas normalmente fazem, mas por algum motivo, para elas, isso ultrapassou algum tipo de limite que permitiu que algo a mais acontecesse. Então, claro, elas estavam fazendo essas práticas, como meditação, yoga e coisas assim.
mas também convivendo com outras pessoas que tiveram esse despertar, porque existe uma certa sensação de transmissão quando você está perto de pessoas assim. Você está dizendo que eu preciso de novos amigos? Isso mesmo, faça novos amigos. Quero dizer, é um fenômeno interessante, mas eu certamente percebi isso. E, na verdade, costuma-se dizer que quando você está em um grupo que medita, é mais fácil entrar nesse estado de mente tranquila. E aqui vou dar um exemplo. Às vezes pensamos que estamos tendo dificuldade para meditar, e então percebemos que estávamos assistindo TV até tarde da noite. Eu adoro fazer compras online e comprar todas essas roupas, adoro ir a todos os shoppings, faço isso e aquilo, e sim gosto de sair com minhas amigas para beber e festejar a noite toda. Acordo no dia seguinte e não consigo meditar, acabo dormindo. O que há de errado comigo? Preciso mudar de vida e fazer novas amigas, entendi. Sim, sim. Em retiros de meditação, muitas pessoas perguntam por que não conseguem alcançar esse estado. Então, reflita sobre sua vida e questione suas ações. E você está dedicando tanto tempo para acalmar sua mente quanto dedica a buscar distrações ao longo do dia? Ou se dedicando totalmente ao trabalho? Você acha que, dando 110% de esforço, vai se tornar uma pessoa melhor? Talvez você possa reduzir o esforço no trabalho para 80% e, assim, ter mais tempo para acalmar a mente, o que pode ajudar. Acho que às vezes é preciso uma introspecção honesta se você realmente quiser isso. Se eu tomo 4 xícaras de café em um dia, fica muito mais difícil me sentir calmo e conectado com todo o resto. Porque todo o meu sistema fica tipo, o que eu faço agora? O que eu faço agora? E isso é ótimo se eu preciso sentar e escrever muito ou pesquisar bastante, mas não é muito bom para me sentir conectado com o universo inteiro. Acho que esse é o ponto. É como se cada uma dessas tradições tivesse muitas ferramentas que podemos usar para acalmar a mente, e cada pessoa encontra a que funciona melhor para si. Essa é a grande questão quando alguém pergunta em um retiro de meditação: o que preciso fazer para entrar nesse estado? E é como se fosse assim: você precisa ouvir seu interior, experimentar coisas diferentes e perceber. Por exemplo, muitas tradições dizem para repetir um mantra, sabe? A tradição católica tem o rosário, que também é repetido. Nas tradições indianas há um conjunto específico de mantras, incluindo um ligado à respiração. É tipo Soham ou Hong Sao. Esse é um mantra calmante. E se você continuar focando somente nisso, os pensamentos se afastam e você pode entrar nesse estado livre de pensamentos. E claro, voltando à pesquisa, quando observa estudos sobre meditadores profundos, você percebe isso. A rede de modo padrão deles, que é essa parte do córtex cerebral que adora criar uma narrativa egóica sobre quem eu sou e o que está acontecendo na minha vida, ela se acalma. E isso aparece nos exames de meditação feitos por fMRI. E é aí que começo a sentir uma expansão no meu peito. Então, eu acho que quase temos, digamos, formas de biofeedback para perceber se estamos chegando lá. É por isso que isso é tão bom. Agora, todos esses filtros do meu cérebro se acalmam e começo a me sentir mais interconectada. Bernardo Kastrup fala sobre toda essa ideia de dissociação e diz que somos quase como uma pessoa com transtorno de personalidade múltipla, que tem várias personalidades e, quando se cura, volta a ser uma só. É como se estivéssemos dissociadas das outras pessoas, e quando nossas barreiras ficam mais porosas, começamos a nos sentir mais interconectadas com elas. E é como se disséssemos: é isso que eu sou, estou conectada com todas as outras pessoas, e então nos sentimos melhor apesar do que acontece no mundo. Eu gostaria de saber se você pode falar um pouco sobre algumas populações que você acredita terem acesso a isso de forma mais fluida. O que existe em certas pessoas, e em particular, você sabe, em algumas que também apresentam fenômenos PSI, habilidades extrasensoriais? Qual seria o diagrama de Venn aqui? Ter habilidades especiais faz com que você seja mais aberto? Ou é o fato de ser mais aberto que permite acessar coisas extrasensoriais? Qual é a sobreposição aqui? O que vem primeiro? Bem, é aquela velha questão do ovo e da galinha. Vou dar alguns exemplos porque há muita variação. Como sabemos por Bruce Grayson, Jeffrey Long e outros, quando uma pessoa tem uma experiência de quase morte, geralmente volta, querendo ou não, com essas habilidades PSI. E eu sei que Jeff Kripal fala sobre isso em relação a Elizabeth Krohn, e ela não queria ter aquelas percepções sobre acidentes de avião, nem saber o que outras pessoas pensavam, mas foi isso que aconteceu. Então algo energeticamente mudou dentro dela.
Então, esses portais, seja lá o que quisermos dizer com portais além do tempo e do espaço, estão abertos para ela. E eu sei que ela provavelmente rezou para se livrar disso porque trouxe muitos problemas para ela. Então, esse é um exemplo. Algo na experiência de quase morte, o coração parar, mudou algo dentro dela e agora tudo está completamente aberto. Para outras pessoas, é entrar em meditação profunda e ter esse momento durante a prática. Por exemplo, talvez quando esse despertar energético acontece, elas saem do corpo e voltam com essa consciência intuitiva que antes não tinham. Depois, há as crianças que não falam, que são autistas e não têm habilidades de comunicação convencionais. O sistema nervoso delas é claramente diferente do de uma pessoa comum e algo na genética ou no sistema nervoso delas mudou. Isso permite que se comuniquem com outras pessoas, escutem os pensamentos delas, recebam pensamentos de outras pessoas e transmitam pensamentos de formas que o resto de nós não consegue. Então, quando perguntamos o que achamos que está acontecendo, eu acho que isso claramente pode ser acessado de várias maneiras. Experiências de quase morte, meditação profunda, despertares espontâneos. E também existem certas pessoas que já nascem assim, e essas são as que muitas vezes chamamos de médiums. Acho que em algum momento eu adoraria falar sobre mediunidade, porque como neurocientista, esse foi justamente o motivo de eu comentar sobre isso. Porque se existem outras entidades no mundo, pode haver entidades ruins assim como boas. E eu não quero nenhuma entidade ruim, então simplesmente dizia que mediunidade não poderia existir. Quando eu estava escrevendo aquele livro, fui à Universidade da Virgínia conversar com Ed Kelly, que pesquisa muito esse tema. Mostrei o livro antes de publicar e ele disse: "Está ótimo, mas falta um capítulo." Perguntei qual e ele respondeu: "Mediunidade." E eu disse: "Ah, bem, isso porque eu tenho medo por esses motivos de entrar em contato com entidades que não estão na minha frente." E ele riu. E, claro, isso me levou a analisar as pesquisas e descobrir. É impressionante o que as pessoas conseguem fazer, inclusive, como você sabe, interagir com seus entes queridos do outro lado. E agora, depois de escrever um artigo com Chris Rowe e outros sobre quase 1.000 pessoas que tiveram experiências de mediunidade com entes queridos que já haviam falecido, vejo que isso parece muito convincente. Essas pessoas têm esse portal aberto e conseguem receber informações de alguém que já morreu. Novamente, um cético como eu era antes diria: "Ah, com licença." Mas o fato é que nesses estudos, eles descobrem que a pessoa do outro lado fornece para a pessoa deste lado informações-chave que ninguém mais sabe. Acho que um exemplo foi quando a pessoa do outro lado procurou um amigo da família, já que a família não conseguia se conectar ou sentir isso. E disseram: "Seu pai quer que você saiba sobre a chave." E quando ouviram a chave, pensaram que fosse uma chave simbólica. "Na verdade, a chave do armário de armas está aqui, e sei que você quer se livrar das armas que eu tinha antes de morrer." Então é como se aqui tivéssemos exemplos novamente dessa abertura. Eu quero que você meio que nos leve para dentro dessa abertura, especialmente a partir de, você sabe, e eu sou uma cética de mente aberta, mas realmente sou. Eu quero um mecanismo. Eu quero um possível mecanismo. Meu cérebro científico consegue lidar com a falta de reprodutibilidade, meu cérebro científico consegue entender muitas coisas, mas é aqui que eu fico curiosa e não tenho uma resposta. É por isso que estamos trazendo você aqui. Sabe, qual é a sua teoria mais ampla sobre a consciência? Podemos dizer que a consciência é fundamental. Muita gente não entende o que isso significa, então explique o que você está propondo. Porque a ideia de acessar informações e se comunicar com pessoas que já morreram é um pouco difícil de compreender, não é? Qual é a teoria da informação no universo? Isso se baseia nos registros akáshicos? Baseia-se em algum tipo de campo quântico teórico? Qual é a sua teoria sobre o que realmente está acontecendo no plano da consciência? Eu costumo dizer às pessoas que uma forma de entender melhor isso, e para mim veio de uma perspectiva acadêmica e científica, foi através de um livro maravilhoso que você provavelmente já leu. É More Than Allegory, do Bernardo Kastrup. Então deixe-me dizer algo que ele escreveu nesse livro e que realmente me ajudou. A partir dessa perspectiva, existe uma teoria de que há uma consciência infinita e ilimitada, que funciona como um campo probabilístico.
E é isso que cria os chamados pontos de consciência, todos nós que então entram no reino do tempo e do espaço. Pelo menos é assim que eu imagino. Ele diz que qualquer coisa que entra nesse reino de tempo e espaço precisa assumir certas crenças sobre gravidade, tempo e espaço ao seu redor. Isso significa que cada montanha, cada inseto, cada pássaro, cada ser humano, cada planta assumiu esse sistema de crenças ou não estariam aqui. Então as plantas não saem voando pelo ar e as montanhas não saem voando por aí. Elas assumiram essas crenças em algum nível de consciência ou de protoconsciência, no caso de uma montanha. Lindo! E então nós, à medida que você se torna um inseto, assume outro conjunto de crenças que permite funcionar em um corpo de inseto. E nós, humanos, assumimos outro conjunto de crenças que diz que temos 5 sentidos e que é tudo o que podemos usar, além de crenças culturais, crenças sobre como agir na família e assim por diante. Quero dizer, só um pequeno parêntese. Quando eu fazia terapia de casal com meu marido, a conselheira dizia que assumimos crenças dos nossos pais. Uma esponja é para a bancada e outra é só para a louça. E você acaba fazendo a outra pessoa seguir as suas crenças. É como dizer, não, isso não é uma realidade, isso não é uma verdade. E eu adoro como o Bernardo Kastrup vê isso. Então você tem... E aqui está o ponto principal. Ele diz que, para se livrar de uma crença, você não pode simplesmente decidir intelectualmente. Eu não posso só dizer, vou me livrar dela. Você precisa ir além da crença e literalmente arrancá-la como um espinho que está dentro de você, puxando de baixo para fora. Só então existe a chance de realmente se libertar dela. Acho isso profundo, porque eu posso dizer, ok, eu realmente não tinha crença em mediunidade. Bem, agora preciso pensar sobre qual é essa crença e se existe alguma forma de ir além dela. No meu caso, eu faço pesquisas, sou muito curiosa e também tenho minhas próprias experiências. Porque, na verdade, quando seus sentidos internos, vou chamá-los assim, se abrem para essa interconexão, você começa a tê-los. Então, novamente, pense sobre isso. Se tempo e espaço são um sistema de crenças, algumas pessoas podem ir além do tempo e do espaço, e eu acho que é isso que pessoas com precognição conseguem fazer, e o que pessoas que tiveram uma experiência de quase morte, como Elizabeth Krohn, conseguem fazer. De alguma forma, essa dissociação que temos se tornou mais porosa para elas. E elas conseguem acessar esse reino além do tempo e do espaço e ter essas percepções. Muito bom, você é muito boa nisso. Esponjas podem ser usadas para qualquer coisa que você quiser. Isso me surpreende, porque eu odeio as esponjas que ele escolhe e a forma como ele as usa. Engraçado você mencionar esponjas. Mas isso é algo sobre o qual eu e o Jonathan falamos muito, e algo que, na página do Substack dele, Espiritualidade Prática, ele realmente explora. E isso atravessa toda a nossa vida. O que você está dizendo é quase uma compreensão neurológica das histórias que construímos sobre nós mesmas. Então nós chegamos a este mundo, seja pela forma como o universo foi construído, certo? Para qualquer consciência e encarnação que eu tenha nesta vida, certo? Para mim, como eu sou agora, eu chego com um conjunto de, um tipo de hardware. Mas então o software é algo que me é dado pelos meus pais, pela minha ancestralidade, seja qual for essa carga emocional, genética ou epigenética. Isso é o que é instalado nesse sistema. E se pensarmos nisso como, uma espécie de simulação, certo? Esse é o programa rodando para mim agora e eu estou interagindo com o programa de todo mundo e com o que está rodando para cada um deles. Então, quando tentamos nos relacionar com outras pessoas, chegamos com todas as histórias que carregamos, e elas chegam com todas as histórias que carregam. Onde acontece essa interseção? E que lugar lindo para também se abrir. E se o seu relacionamento tivesse uma consciência espiritual? E se o seu relacionamento pudesse evoluir, incluindo não só o romântico, mas também todas as outras interações da sua vida? São as suas moléculas e as moléculas delas todas se misturando. E existe esse outro plano ao qual não temos acesso pelos 5 sentidos, mas que está existindo o tempo todo. Quando alguém diz que não sabe se acredita em Deus, eu penso que Deus está ali. A questão é só decidir se quer se voltar para Ele. Essa é a minha perspectiva. Eu sinto o mesmo em relação a esse nível de acesso. Ele está lá. A questão é, sabemos como voltar para isso? Quero acrescentar isso porque estamos falando sobre o que 2 neurocientistas dizem a respeito dessas questões. Bom, quando eu analisei pesquisas sobre, por exemplo, efeitos placebo ou cura energética ou qualquer coisa do tipo, algo interessante apareceu. O que você percebe é que quando você acredita,
E novamente voltamos à crença. Quando acredita que o placebo vai funcionar, que talvez esteja recebendo o medicamento, você muda vários parâmetros fisiológicos do seu corpo. Então, se você acredita que está recebendo um medicamento para dor, as áreas de dor no seu cérebro realmente começam a diminuir, porque a sua mente, a sua crença permitiu que a sua fisiologia mudasse. E nós pensamos sobre genética e então descobrimos que, sim, eu posso mudar minha genética através da meditação. E acho que no meu livro falamos sobre o Sr. Wright, que tinha linfoma e acreditava que um medicamento específico chamado Carbiacin iria curá-lo. Ele se curou em poucos dias e teve alta em 10 dias, mas quando ouviu nas notícias que o remédio não funcionava, adoeceu novamente. E você pensa, essa mente, esse sistema de crenças é realmente poderoso. E se conseguíssemos usar isso da maneira certa, as coisas poderiam realmente mudar em nossas vidas. Vou acrescentar algo porque isso tem relação com a cura energética. Às vezes alguém recebe essa cura e fica completamente bem. E então passa a conviver com um grupo de pessoas céticas, perde a fé no que aconteceu e os problemas voltam. Então eu sempre digo, a mente é muito mais poderosa do que imaginamos. Ok, então a mensagem é: mude sua vida, faça novos amigos. E toda vez que encontrar pessoas que te lembram seus antigos amigos, dê um soco nelas e saia correndo. Bem, isso lembra aquela ideia de quando as pessoas ficam sóbrias no Alcoólicos Anônimos, você costuma ouvir isso. Elas são orientadas a não ir aos lugares que costumavam frequentar e a não falar com as pessoas com quem costumavam conviver, porque, pelo que sabemos, existem ambientes específicos ligados ao vício. Se você está perto de pessoas que estão acendendo um cigarro e você está tentando parar de fumar, certo? O desejo, claro, todo mundo sabe disso, de fumar aumenta. Você está dizendo que também pode aplicar isso ao seu estado energético, emocional e psicológico. É por isso que as pessoas gostam de estar perto de quem tem vibração elevada, boas vibrações. Jonathan, é por isso que quando você fica deprimida, a casa inteira fica deprimida. Entendi, Jonathan. Sim, isso é muito verdadeiro. Também quero mencionar que tenho uma boa amiga, Anne, que fica retraída quando falamos sobre essas crenças. Ela diz que muitas vezes quando alguém tem câncer, escuta, você causou isso com as suas crenças. E o que eu tento dizer nesse caso é que quando falamos que nossas crenças criam nossa realidade, isso é uma afirmação cheia de nuances. Isso significa que eu realmente contribuo para criar a minha realidade. Acabamos de falar sobre isso. Mas todos os seres humanos, todos os pontos de consciência neste mundo também estão contribuindo para a nossa realidade compartilhada. Precisamos entender que eu não posso mudar nossa situação política apenas com as minhas crenças. Mas se o mundo inteiro realmente mudasse seu sistema de crenças para a interconexão e o apoio mútuo, talvez pudéssemos começar a transformar as coisas. Isso pode parecer pedir muito, mas é interessante reconhecer que vivemos em um universo cocriado. É aí que os racionalistas ficam presos. Qual é o limite disso? Até onde posso levar essa ideia? Eu venho de uma longa linhagem de racionalistas e céticos e vivo minha exploração espiritual como uma exploradora voraz, mas com uma dose muito saudável de ceticismo. Ao longo do caminho, falo sobre experiências profundas, intuição e sonhos precognitivos, mas depois questiono se realmente vivi tudo isso. Então volto a te acreditar. E fico oscilando entre esses estados, embora agora tenha uma crença mais forte e mais incorporada do que nunca. Mas eu penso, onde as pessoas começam a se perder? Porque vemos gente que perdeu o rumo, que está morando no carro, acreditando que tudo vai dar certo, mas sem tomar nenhuma ação concreta no mundo real. Então você pode nos ajudar a entender como expandir nossas crenças e olhar para os limites que eu mesma criei, questioná-los, reavaliar para que servem as esponjas em todas as áreas da minha vida e o que realmente é possível. Ajude-nos a imaginar possibilidades sem exagerar ao ponto de dizer que não temos responsabilidade e que o dinheiro simplesmente aparecerá na caixa de correio. Algumas pessoas podem pensar, vou deixar isso nas mãos do universo. E acabam não conseguindo se sustentar, ou acabam, sabe? E não há nada de errado se alguém quiser morar no próprio carro, certo? O Jonathan diz que muita gente sente que não gosta do trabalho e que ele não traz realização. Então pensam, vou largar tudo porque o universo vai me sustentar, ou quero uma vida espiritual e não consigo isso num emprego corporativo. E então descobrem que não existe algo automático assim, Deus nem sempre simplesmente abre o caminho, certo? Queremos que ele faça isso.
Sim, eu acho que existem várias nuances lindas nisso. A primeira coisa para mim é que quando eu era uma neurocientista materialista que só acreditava na objetividade e no mundo material, eu deixava de lado a minha própria experiência. E então eu tive essa experiência que me fez pensar: espera aí, existe mais do que a objetividade, mais do que os cinco sentidos. E às vezes, quando converso com Bernardo Kastrup, sinto isso também. O idealismo dele é analítico porque dialoga com materialistas e se insere na chamada filosofia analítica. Ele precisa ser racional. Mas eu digo, por que não podemos acrescentar o que ele chama agora de filosofia continental, que é a fenomenologia, que é a experiência? Por que não podemos ter os dois? Assim, você pode observar sua experiência. Pode dizer: minha experiência não vai me trair no sentido de me mostrar o que estou sentindo neste momento. Mas então eu trago o intelecto e pergunto: isso é algo saudável para eu pensar ou fazer? Isso realmente contribui para meus objetivos neste universo? E assim eu tenho uma combinação equilibrada do que gosto de chamar de yin e yang do universo. Estou sempre tentando encontrar esse equilíbrio entre coração e mente e as maneiras de realmente me realizar. Na verdade, uma pessoa com quem converso muito, um amigo chamado Jeb Barton, acredita muito nisso. Ele diz que o que realmente precisamos fazer é olhar sempre para aquilo que nos traz realização. E então, em cada momento, enquanto fazemos coisas diferentes ou seguimos caminhos distintos na carreira, a pergunta é: isso é gratificante? Se você acha que Deus vai prover e que pode simplesmente viver no carro, pergunte: isso funcionou para mim? Foi gratificante? Se não foi, talvez seja a hora de mudar. Eu acredito que é importante ter conversas constantes, inclusive consigo mesma, e se dar esse retorno. Tipo, talvez eu precise voltar a trabalhar e conseguir uma casa novamente, e aí sim vou me sentir realizada. E o que meu amigo Jeb também diz é que, para um materialista, tudo bem observar a realidade objetiva. Mas eles precisam se perguntar: isso está me satisfazendo? Como materialista, percebi que isso não me satisfazia. Então precisei começar a acalmar minha mente e prestar atenção aos meus sentidos internos, ao meu coração e à minha conexão com outras pessoas. E aí encontrei muito mais realização. A consciência está no cérebro? As pessoas ficam curiosas, e já ouvi isso ser explicado de uma forma que eu gosto bastante. Nós somos como um celular recebendo informações de um sistema maior de consciência. Vamos começar por aí e depois falar de consciência coletiva, dependendo da sua resposta. A consciência está no cérebro, em cada célula do corpo, nas plantas e em tudo ao nosso redor. Ou seja, existe um elemento de consciência em tudo. Porque eu sigo uma filosofia não dualista que diz que cada um de nós tem isso como essência. Isso significa que as células do meu coração cooperam entre si para fazer o coração funcionar. Existe uma espécie de percepção e ação acontecendo em cada célula para ajudar esse corpo a sobreviver. Então, sim, a consciência está no meu cérebro, mas não da forma como costumamos pensar. O cérebro não produz consciência. Essa é a diferença. Então, sim, eu parto da ideia de que eu, como consciência, decidi que queria brincar neste reino material de tempo e espaço. Então eu vim para cá e consegui um corpo para mim. Mas cada parte do meu corpo também é consciente e possui consciência. Então, sim, eu posso me sentir separada das outras pessoas, mas existe uma conexão que também está lá e que normalmente eu não percebo. Você também fala sobre esse tipo de espectro de consciência em que pensamos nos diferentes níveis de consciência com os quais operamos para fazer tudo o que fazemos. Eu acho que existem, claro, muitos níveis, mas há dois sobre os quais eu gostaria que você falasse. Um é o nível dos sonhos, o tipo de consciência que temos quando não estamos no estado típico de vigília, e depois existe um nível acima disso. Você pode falar um pouco sobre como a consciência pode existir de formas diferentes? Acho que Jung mencionou esses níveis de consciência, incluindo nossos reinos inconscientes ou subconscientes e a consciência de vigília. E talvez, na verdade, acho que pode ter sido até William James que falou também sobre a superconsciência. E o que eu diria é que quando estamos no estado de sonho, obviamente o intelecto fica um pouco fora do caminho. Meu ego também fica um pouco fora do caminho, e é como se eu pudesse acessar níveis mais superconscientes. Vou dar alguns exemplos que conhecemos, bem documentados, de pessoas que realmente passaram por isso. Quando estão no estado de sonho, adormecidas, um ente querido entra em contato e diz que está morrendo. Isso aconteceu com meu marido quando ele estava adormecendo à noite.
O pai dele, que tinha Alzheimer e estava do outro lado do país, no Tennessee, em uma clínica de memória, disse: "Meu tempo nesta terra acabou." Foi só isso que ele ouviu, uma voz masculina forte, e ele pensou: "Bem, eu não acho que o meu tempo nesta terra acabou." Ele não sabia de onde vinha aquela voz e então simplesmente voltou a dormir. Na manhã seguinte, às 5 horas, a irmã dele ligou dizendo que o pai tinha caído, batido a cabeça na mesa, tido uma hemorragia e estava morrendo. Existe esse estado de sonho em que conseguimos nos comunicar com pessoas, especialmente quando há uma carga emocional forte, e é aí que a telepatia costuma acontecer. Por que não conseguimos reproduzir isso em laboratório? Por que não temos eventos carregados de emoção no laboratório e queremos repetir isso 20 vezes, então não obtemos o mesmo efeito? Mas sim, os sonhos são um nível diferente de consciência. Nós nos tornamos mais porosos, como Bernardo Kastrup diria, as nossas conexões com outras pessoas, e também as conexões que atravessam tempo e espaço. E o que acontece nesse próximo nível de consciência? Então, temos esse tipo de estado de sonho. Como eu contei, quando Julia Mossbridge veio pela primeira vez, comecei a observar mais e a ficar mais consciente dos meus sonhos. E o que percebi quando comecei a aprender a meditar e entrar nesse espaço foi que, ao longo do dia, quando eu meditava e ficava em silêncio, começava a lembrar novamente dos sonhos que tive na noite anterior. Eu acordava de manhã, lembrava de um sonho e pensava nele. Às vezes até escrevia, mas depois ele simplesmente sumia da minha cabeça. Mas então, horas depois, eu sentava para meditar e de repente entrava num estado em que aquele sonho voltava para mim novamente. Percebi que esse é um lugar ao qual eu consigo voltar. Qual seria outro estado de consciência que podemos alcançar além desse? Bem, vou até dar um passo atrás em relação a esses diferentes níveis. Porque o que você talvez saiba, seja pelo Bruce Grayson ou por outros pesquisadores de experiências de quase morte, é que apenas cerca de 10 a 20% das pessoas que têm parada cardíaca se lembram da experiência. Mas Sam Parnia, outro pesquisador nessa área, disse: "Espere um minuto. Eu acredito que existe um iceberg de memórias que permanecem inacessíveis para essas pessoas. Se você colocar essas pessoas novamente num estado semelhante ao de sonho ou meditação, talvez consiga acessar essas memórias, e isso já foi demonstrado." Eu tenho um artigo muito bonito com uma mulher chamada Stephanie Arnold sobre o caso dela de EQM. Ela, na verdade, teve uma premonição de que iria morrer durante o parto. Ela avisou os médicos. A maioria dos médicos a ignorou, mas uma médica providenciou um segundo carrinho de emergência. Ela realmente entrou em choque anafilático, perdeu muito sangue e tiveram grande dificuldade para reanimá-la, mas conseguiram, e ela não se lembrava de nada. Depois ela procurou uma hipnoterapeuta e felizmente gravou a sessão. Na época a terapeuta estava distante, então a sessão foi feita pelo Zoom e ela registrou tudo. Durante a regressão hipnótica, ela se lembrou de tudo o que aconteceu na parada cardíaca e na EQM, inclusive de ir até o avião onde o marido estava desembarcando apressado, para voltar para ela no hospital, e ela conseguiu ver tudo isso apenas através da regressão terapêutica, porque ela havia voltado àquele estado em que estava durante a EQM, semelhante ao estado que você mencionou quando retornou à meditação. É algo realmente intrigante. Como podemos retornar a esse estado de quietude e talvez recuperar os insights dos sonhos? Eu raramente lembro dos meus sonhos e isso me frustra. Eu gostaria de conhecê-los. Sabemos um pouco através da eletroencefalografia, através de pesquisas, temos alguma noção dos diferentes estados cerebrais, certo? Sabemos sobre ondas alfa e ondas teta, conhecemos algumas dessas coisas, alguns correlatos neurofisiológicos que, novamente, ainda estamos tentando compreender. Não é uma tentativa de refutar isso. Existem cientistas, pesquisadores e professoras sérias perguntando: o que na atividade elétrica do cérebro pode estar associado a diferentes estados e diferentes acessos à consciência? Quero que você fale um pouco sobre os correlatos neurais do ponto de vista da neuroimagem. Quais são alguns correlatos neurais das experiências espirituais? Você mencionou a rede de modo padrão, já discutida aqui, que também fica bastante reduzida em experiências psicodélicas e transcendentes. Mas você pode explicar um pouco mais sobre o que realmente acontece no cérebro quando alguém tem uma experiência que permite acessar outro plano de consciência?
Então vamos pegar o caso extremo da experiência de quase morte, em que aparentemente nada está acontecendo no cérebro. E novamente eu diria, os céticos vão dizer, mas eles fizeram alguns experimentos com ratos, induziram parada cardíaca e há um pouco de atividade cerebral por alguns minutos depois. E dizem que isso provaria que as EQMs devem envolver atividade cerebral. Bem, novamente, a maioria das pessoas, como Bruce Grayson diz, com licença, ratos são muito diferentes de humanos, e mesmo que exista alguma atividade cerebral, isso não indica uma experiência de quase morte. Portanto, há muita especulação dos céticos nesse caso. Mas então a questão é, se levarmos isso ao extremo, significa que você não precisa de um cérebro ativo para ter a experiência. Você precisa do cérebro para voltar e expressar isso para outras pessoas. Ou seja, algo aconteceu que permitiu que essa experiência voltasse para um cérebro. Uma coisa que lembro em um documentário com Sam Parnia é que um médico disse que, em uma EQM, o sistema reticular ativador, que leva informações ao cérebro e às áreas de memória, basicamente também é desligado. Assim, você não conseguiria receber informações sensoriais no cérebro para chegar ao hipocampo e ao sistema de memória. Então, como neurocientista, o que eu digo é que essa é uma pergunta que eu simplesmente não consigo responder. Ou seja, se eu acredito que o cérebro é a fonte de todas as minhas atividades, e sabemos que existe uma forte correlação entre o que meu cérebro está fazendo e o que estou conversando com você agora, se eu estivesse numa máquina de ressonância magnética, mas isso não parece ser necessário, e a neurocientista em mim sente um aperto no estômago quando digo isso. Talvez eu possa fazer um pequeno desvio para falar sobre lucidez terminal, um tema com o qual já trabalhei bastante. Para quem não conhece, isso acontece em casos de Alzheimer, quando há grandes falhas no cérebro. Já foi demonstrado em exames de imagem que esse é o caso. Nos últimos minutos ou horas de vida, a pessoa sai de um estado totalmente desorientado, confuso, sem reconhecer parentes ou familiares, e volta à lucidez. Os olhos voltam a brilhar. Ela diz, meu Deus, é incrível o que vocês fizeram por mim nesse tempo, e conversa com os netos. Minutos depois, fecha os olhos e morre em até 24 horas. E eu fico pensando nisso. Como neurocientista, me desculpe. Eu entendo que muitas pessoas tenham presenciado isso repetidas vezes, mas também temos evidências documentadas de que o cérebro dessas pessoas realmente não está funcionando. O mesmo acontece com pessoas que tiveram derrame. Então, nesse caso, eu realmente não sei o que fazer, e quando os neurocientistas ao meu redor dizem, com licença, isso deve ser uma ilusão para todos os médicos que viram isso, porque isso simplesmente não pode acontecer segundo o nosso entendimento do cérebro. Eu fico parada, sem saber o que dizer. O mesmo acontece com as EQMs e com estados profundos de meditação. Então aqui estou eu, uma neurocientista que estudou o cérebro dizendo, veja, é quando o cérebro se acalma que essas experiências acontecem. Estamos basicamente dizendo, ok, os filtros não estão mais funcionando. Isso faz sentido, mas ainda preciso entender como essa experiência de alguma forma chega à minha consciência atual. E talvez eu só compartilhe algumas coisas com você. Houve uma apresentação específica em uma reunião da IANS, a Associação Internacional de Estudos de Experiências de Quase Morte, que eu achei muito interessante. Teoricamente, o que eles disseram é que Julia Mossbridge e outros mostraram que é possível haver telecinese, onde você basicamente consegue mover algo dentro de um pote de vidro com a mente, por exemplo, fazendo um objeto girar dentro desse pote. Então, já foi demonstrado cuidadosamente em laboratório, segundo eles, que a mente pode mover coisas. Então, não poderíamos dizer que nossa consciência, já que estaríamos afirmando que todos estamos interconectados, poderia realmente alterar a atividade basicamente dos canais nos receptores de vários neurônios do meu cérebro. Para abri-los, basta mover um pouquinho a membrana para o lado em um desses canais e fazer isso acontecer. Assim, a consciência poderia, por meio da telecinese, se isso for possível, influenciar o cérebro mesmo quando os neurônios não estão ativos da maneira normal. Então, essa é apenas uma pequena hipótese. Doutora Willicott, eu diria que não. Essa seria a minha resposta. Não, tipo, são só 2 letras, não. Quer dizer, eu estou com você. Estou no trem da doutora Willicott. Tipo, eu sou passageira, está tudo certo. Estou com a cabeça para fora da janela, tipo, estou nessa. Até tentar mover moléculas com a minha mente. Você não confia na pesquisa da Julia Mossbridge?
Podemos falar mais sobre essa pesquisa? Sim, existe muita pesquisa sobre telecinese, Mover objetos? mover objetos. Ok, então vou até além e dar um exemplo ainda mais fascinante. Você pode ler sobre isso porque foi documentado. Stefan Osowiecki. Ele morava na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial e conseguia fazer muitas coisas desse tipo, coisas telecinéticas. Mas uma das coisas que ele fez quando era adolescente na Rússia, isso foi antes da Revolução Russa, é que ele fazia parte da realeza na Rússia. E em um jogo de salão, numa noite, ele estava preso em uma camisa de força no chão, enquanto as pessoas ao redor observavam, e ele moveu pilares, colunas, pouco a pouco, cabam, cabum, cabam, pelo cômodo. E, novamente, você pode... Stefan Schwartz tem um livro em que descreve muito disso, e há outro livro sobre Stefan Osowiecki. Então, esse foi apenas um exemplo do que ele começou a fazer quando era adolescente. Ele veio ao mundo com essa habilidade e depois, claro, treinou com um mestre específico da Índia por um tempo no leste da Rússia. Isso é só parte da história, mas o incrível é que existe um exemplo de alguém que realmente conseguiu fazer isso. Julia Mossbridge. E eu imagino que ficaria feliz em fazer isso agora. Você está me deixando intrigada com todos esses experimentos feitos nesse tipo de pesquisa, em que as pessoas conseguem mover objetos. Só estou dizendo que isso é um fato bem estabelecido. E, sabe, o livro da Julia com Iman Sparhouse fala sobre isso, e é um livro da Associação Americana de Psicologia sobre Consciência. Então, dizendo isso, né, o seu cérebro de neurocientista pode dizer, não, não, e eu também posso dizer isso porque não parece que eu não faço isso, eu não tenho essa habilidade. Mas como eu sei que isso pode ser feito, é aí que entra aquela pequena brecha de curiosidade. Bem, se isso for possível, o que isso significaria? E haveria algum experimento para testar isso? Eu não sei. Eu fico pensando até onde podemos levar, sabe, o nosso sistema de crenças. Até onde podemos levar essa crença de que as pessoas podem fazer e vivenciar coisas extraordinárias? E eu acho que, sabe, o trabalho que a Julia Mossbridge está fazendo, até mesmo o nosso entendimento de que pessoas não verbais podem se comunicar, sempre preciso, sabe, fazer uma ressalva. Estou deixando de lado a comunicação facilitada. Ainda há controvérsia sobre esse método, mas existem muitos outros que não são comunicação facilitada. Quero dizer, eu tenho uma amiga, Perry Finkelstein, para quem inclusive gravei uma palestra TEDx. Ela não é verbal e lembra de ouvir as pessoas falando sobre ela e pensava consigo mesma: eu posso te ouvir, eu entendo o que você está dizendo. Só quando ficou mais velha e aprendeu a se comunicar é que disse: eu estou aqui, eu sou uma pessoa. Ela fez mestrado. Essa ideia de que existem pessoas não verbais, mas com uma capacidade intelectual complexa e intrincada, até isso, sabe, já foi um grande avanço para nós. E nós viemos de gerações de pessoas sendo institucionalizadas, porque não sabíamos o que fazer com elas, não tínhamos a capacidade de enxergar dentro da mente delas, certo? Então eu acho que o que você está trazendo é tipo, esse é o próximo nível. O que a doutora Mossbridge está fazendo é o próximo nível. Existe algo que possamos dizer? Nós não entendemos o porquê, mas e se? E muita gente diria, que tipo de Deus colocaria essa habilidade nesse cara? Tipo, eu não sei. Na verdade, essa não é a pergunta certa ou a principal a ser feita. Conte para nós um pouco sobre a consciência não local a partir dessas experiências de EQM. E depois vou perguntar sobre visão remota, porque isso se relaciona com mover objetos com a mente. Com Bettina Payton, ela estava deitada na mesa e sofrendo uma hemorragia porque vários vasos sanguíneos estavam vazando sangue por todo lado. E então ela deixa o corpo, vai para outro reino. E nesse outro reino, preciso mencionar isso. Ela olha para trás e vê uma pequena chama e diz: essa era a minha vida. E percebe que ela vai se apagar. É isso que ela acha que vai acontecer. Mas então, nesse reino de união total, êxtase, luz e contentamento, ela ouve uma voz. Na verdade, um trovão, ela diz mais do que uma voz, dizendo: você deve viver. Algo é decidido em algum nível da realidade. Ela retorna para a sala de cirurgia e agora vê tudo o que está acontecendo. E curiosamente, falando em telecinese, não é exatamente telecinese, mas é algo parecido. Ela começa a dizer aos médicos do hospital o que fazer para reanimar o corpo dela. Como ela se comunica com a própria consciência, mas eles estão tentando encontrar o pulso dela e não conseguem colocar a agulha no vaso colapsado porque não há pressão sanguínea. Ela repete: vai para o cotovelo,
Na terceira vez, alguém ouve, corre para o cotovelo e consegue inserir a agulha. Então ela também estava orientando. Enquanto estava fora do corpo e o corpo estava deitado ali, ela diz: parecia branco, parecia morto. Depois que tudo termina, ela conta para todos o que aconteceu. E há esse detalhe. Nesse caso, ela foi com os médicos a um programa de TV em Boston depois que tudo aconteceu. E eles confirmaram tudo o que ela relatou. Então, novamente, não é apenas evidência anedótica. Nesse caso, foi realmente corroborado. Então, aí está um exemplo de uma EQM. E, claro, há outros casos em que a pessoa com a EQM vai para outro cômodo ou outro lugar, como se estivessem se teletransportando e ouvem interações de seus entes queridos no corredor. Isso também foi corroborado por Bruce Grayson e outros. Então, uma coisa importante sobre o caso da Peyton, ela era médica. Sim, ela era médica e ateia uma materialista. E menciono isso porque parece haver um grande desprezo por muitos desses casos. Como se dissessem, você sabe, essa não é uma pessoa verificável, não é confiável, tem problemas mentais, está tendo delírios ou alucinações. Isso não quero dizer, já conheci muitos médicos que considero delirantes. Mas a ideia é que essa era uma mulher cuja carreira foi construída sobre a veracidade, sobre a verdade. Afinal, ela é médica. Para ela passar por isso é surpreendente, porque também está colocando sua carreira e seu sustento em risco. E eu odeio dizer que precisamos de mais pessoas médicas colocando suas carreiras em risco para compartilhar essas coisas. Mas uma das coisas que tantas pesquisas sobre EQMs mostram é que as pessoas provavelmente têm essas experiências desde toda a história humana. Quando isso acontecia, as pessoas simplesmente não sabiam o que fazer com essa informação caso falassem sobre isso. Jonathan e eu vimos isso com a doula da morte com quem conversamos, Martha Jo Atkins. Quando você diz para alguém: eu sempre soube que pessoas mortas vêm até você quando você está morrendo. Porque minha avó era assim, todo mundo tem uma história dessas, certo? Isso acontece o tempo todo. Mas ninguém é considerado confiável depois de revelar esse tipo de experiência. Algo que você também enfrentou como neurocientista. Com certeza. Quero dizer, voltando ao primeiro ponto, isso realmente ajudou. E também depois que isso aconteceu, ela disse que entendeu que não era aquele corpo, que ela era consciência. Ela disse que, ao chegar à sala de recuperação, soube disso instantaneamente. Mas então ela voltou, claro, depois que se recuperou e percebeu: preciso voltar àquele estado. Não sei como fazer isso, mas talvez a meditação me ajude. E curiosamente, de novo, ela então pensou: uau, como eu encontro um professor de meditação que possa me levar a isso? Ela imaginava um sacerdote budista de cabelos brancos em algum lugar e tentou com uma pessoa específica em Boston. Não funcionou. Ela disse: senti como se estivesse enlouquecendo, mas precisava ir a um retiro de meditação nas montanhas Catskill. Algo dentro de mim dizia que esse era o caminho para encontrar aquilo. Resumindo a longa história dela, que talvez esteja no artigo que escrevi com ela, ela vai para esse retiro. Ela vê essa professora de meditação no corredor enquanto começa a meditar e toda a experiência volta para ela. Ela é inundada pela sensação de união total. E ela está chorando porque finalmente voltou àquele estado e, claro, volta para casa. E continua, como eu, a meditar pelo resto da vida e fica completamente transformada. E mais um ponto interessante, o marido dela, que também é médico, até hoje não acredita no que aconteceu, porque ele continuou sendo materialista e não consegue mudar isso. Esse é um casamento misto do pior tipo. E o interessante é que ela diz que eles se amam profundamente. E ele construiu uma sala de meditação na casa para ela. Ele a apoia em tudo. Mas eles concordaram. Eu e Jonathan somos assim. Eu dou a ele o quarto de reiki para as experiências dele e depois conversamos sobre matemática. Entender que as pessoas podem ter essas experiências incríveis com a consciência não local, conseguindo perceber coisas fora do ambiente em que estão, além dos 5 sentidos. Não sabemos exatamente como, mas a consciência delas pode viajar. Isso nos leva à visão remota. Ou à habilidade de, mesmo sem ser um visualizador remoto treinado, saber coisas fora do tempo e do espaço que você normalmente não saberia? Você pode falar um pouco sobre o poder de desenvolver a intuição ou a capacidade de se mover pelo tempo e espaço sem o corpo físico?
Stefan Schwartz, Jim Radin e outros já pesquisaram bastante isso. Além disso, algumas pessoas têm esse dom naturalmente. Essas são algumas das pessoas usadas nos estudos de visão remota. Com o Instituto de Pesquisa de Stanford, a CIA, financiamento e coisas assim, além de outras pessoas. Estamos aprendendo e sendo treinados muito bem por eles. Vou te dar um exemplo interessante. Estive na Nova Zelândia em um workshop com Jim Radin, onde nós duas éramos palestrantes. Foram 2 ou 3 dias falando sobre consciência. Ele fez um mini workshop dizendo: vamos ver o que vocês conseguem fazer com visão remota. Então estou sentada lá, e o que ele disse que iríamos tentar era imaginar por nós mesmas qual seria o próximo slide que ele mostraria na tela. Essas coisas me deixam maluca, mas quero ouvir o que você dirá. Então eu sou apenas uma das 25 pessoas na plateia e penso: claro, vamos lá. Tento imaginar o que pode ser e erro completamente. Depois de 3 ou 4 slides em que não acertei nada, decidi: vou deixar minha mão desenhar o que quiser. E então, justamente nesse momento, minha mão desenhou algo. Acho que eram moinhos de vento. E no slide apareceram moinhos de vento. E eu pensei: bom, isso foi interessante quando deixei meu intelecto de lado, quando deixei de lado meu pensamento racional. No meu esforço, fiquei pensando: como foi que minha mão fez isso? Mas talvez ela tenha captado algo do futuro, ou seja lá como você queira explicar, dentro daquele projetor. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes, e isso me mostrou o que pode ser feito, mas meu intelecto é tão dominante que não me deixa sair da minha realidade normal de tempo e espaço. Eu fico presa nisso de que sua mão sabia que tinha que entrar no projetor. Isso é difícil. Bem, quero dizer, acho que minha mão sabia como ir além do tempo e do espaço, ou talvez do tempo, porque aquilo estava prestes a aparecer e já estava ali, escondido. Certo. Se estamos falando da habilidade de visão remota, você não precisa entrar no projetor. Isso está no universo. Sim, então o universo se comunicava com essa parte do meu sistema que podia direcionar a informação para a minha mão. Mas claramente a parte consciente de mim não era necessária, eu não precisava estar consciente disso de forma deliberada. Certo. Então, se você é capaz de fazer isso, o tempo é realmente o que pensamos que é? Não, absolutamente não. E sabe, eu digo que não sei exatamente o que isso significa. Quero dizer, eu concordo com muitos outros, novamente Federico Fagin, Bernardo Kastrup, Donald Hoffman, que na verdade isso funciona como uma espécie de barreira que atravessamos para entrar em um corpo, há quase um cabum. Na verdade, Bettina Peyton disse que depois de deixar o corpo, ela ficou em uma escuridão por um tempo. E então, de repente, houve um grande cabum e ela foi para esse outro lugar. E eu gosto dessa imagem. É como se existisse uma barreira quase impermeável criada pela minha crença em tempo e espaço, que me impede de interagir além deles normalmente. Mas para algumas pessoas, essa barreira é permeável e elas conseguem fazer visualização remota, tanto espacial quanto precognitiva. Também faz sentido para mim que, se isso for possível, e eu acredito que seja, então isso pode ser meio útil para, tipo, explorar além do tempo e do espaço de vez em quando, só para ver quais opções podem existir. Se eu preciso tomar uma decisão, não deveria navegar nisso como se fosse apenas mais um conjunto de dados? Eu perguntei ao chat GPT, sabe os prós e contras dessa decisão? Não deveria silenciar meus filtros? É como se a gente aprendesse tudo sobre como tentar cuidar de nós mesmos, comer bem, fazer exercícios, movimentar o corpo. Mas ninguém realmente nos diz, aliás, você tem esses filtros que estão guiando a sua realidade. E pode haver uma enorme quantidade de informação disponível para você. Se você apenas aprender a controlar isso e se permitir explorar de vez em quando. É disso que falam os registros akáshicos, algo que muitas tradições religiosas mencionam há milhares de anos. É isso que as pessoas querem dizer quando falam dos registros akáshicos, que existe um lugar, entre aspas, onde toda essa informação esteve, está e estará. E você faz uma dancinha, gira 3 vezes e sabe diz bibidi bobidibu, e então entra nesse espaço e consegue acessá-lo. Elizabeth Krohn contou que, em sua experiência de quase morte, entrou em um lugar onde podia atravessar o tempo, como se o cortasse e pudesse ver tudo. E sabe, eu disse, foi, é e será, porque na tradição judaica, um dos nomes de Deus é um acrônimo para foi, é e será. É essa noção de que existe algo que sustenta todo o espaço e o tempo ao mesmo tempo. Nós não costumamos pensar na nossa consciência como algo colocado em algum lugar. Mas se percebermos que nossa consciência pode ser não local,
que não está presa a nós. Então, a cada momento, estamos direcionando-a para algum lado que vai moldar o que percebemos como real. Se toda a informação está no universo, algumas coisas ainda não aconteceram. Não estou dizendo que tudo está determinado nem negando o livre-arbítrio. Mas se existe uma série de decisões disponíveis com causa e efeito e conseguimos direcionar nossa atenção para obter mais informações, isso pode ampliar as possibilidades das pessoas sobre o que elas podem aprender e os insights que podem ter. Então, podemos perguntar: onde estamos colocando nossa atenção a cada momento? Se você relacionar isso com estou focado apenas em assassinatos, documentários e casos criminais, com o que estou alimentando minha mente? Pode ser fascinante, pode ser ótimo, mas também pode ser limitante. Isso parece hostil, cara. Isso parece hostil. Mas o que mais, né? O que mais? Onde estamos colocando isso? Maim e eu temos feito esse exercício de olhar para o outro lado de qualquer interação, e isso é só uma pequena suposição. É como dizer, espera um segundo. A esponja pode ser usada para outra coisa. Estou tentando meio que construir uma escada. Desde uma compreensão mais elevada da consciência até as nossas interações mais mundanas, como presumir o pior de alguém ou se irritar com as pessoas. Como treinamos a nós mesmos para sermos mais flexíveis em relação a onde estão nossa atenção e nossas suposições? Eu pediria aos seus ouvintes que, se ficaram intrigados com tudo o que conversamos, realmente se perguntem: o que eles querem para a própria vida? E qual é a verdadeira maneira que eles acham que poderiam se sentir realizados? Acho que por não olharmos para isso, nos distraímos com o que está à nossa frente e com as pessoas ao redor. E a gente não costuma parar e refletir. Se quero isso, talvez precise dar um passo atrás e pensar se devo dedicar mais tempo para acalmar a mente. Por exemplo, um amigo meu, com 10 ou 11 anos no ensino fundamental, quase repetiu de ano por um tempo. O que aconteceu foi que a família dele deu um relógio Time-Chex de presente de Natal. Ele cronometrava quanto tempo conseguia aprender a respiração, achando isso mais interessante que a professora. Notou que conseguia aprender por mais tempo se parasse de pensar, que é o que estamos fazendo agora. Então agora ele consegue prender a respiração por talvez 1 minuto ou mais, sem pensar. E de repente, enquanto faz isso, ele percebe: eu consigo ouvir os pensamentos daquele garoto que está 2 fileiras à frente de mim. E uau, esse pensamento não é meu, que interessante. E então ele começou a perceber que podia ouvir o pensamento de outra pessoa e conseguia ouvir muitos pensamentos ao seu redor. E ele disse: mas eles são chatos. Depois pensou: será que consigo influenciar o pensamento daquele garoto? Então ele realmente tenta e diz: você vai querer coçar sua orelha, coce sua orelha, e o garoto não fez nada, e ele continuou por 2 ou 3 minutos, e de repente o garoto levantou a mão e coçou a orelha. E naquele momento minha amiga ouviu uma voz, e a voz disse: não faça isso, isso não é bom. E ele disse: não, 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 isso é divertido, isso é ótimo. E a voz disse: não, não faça isso. E ele disse que mesmo com 10 ou 11 anos, ele entendeu que não é bom tentar controlar outras pessoas. E o motivo pelo qual eu menciono isso é porque, quando as pessoas falam sobre visão remota e todas essas outras coisas, precognição, elas frequentemente fazem essa pergunta: as pessoas poderiam usar isso para fins nefastos? E eu espero que, uma vez que a pessoa tenha essa noção de realidade expandida e interconexão, ela não queira usar isso para fins nefastos, que só faria isso pelas razões certas, porque entende sua interconexão com todos no mundo. Não sei, acho que gostaria dos números da loteria. E nós conversamos sobre isso e conversamos sobre Julia Mossbridge porque ela fala sobre isso em relação a finanças, que muitas pessoas usam esse tipo de habilidade de diferentes formas para fazer previsões e tomar decisões sobre corridas de cavalos, sobre jogos, sobre decisões financeiras. E a ideia é que se você perguntar para um materialista estrito se isso fosse real, todo mundo estaria fazendo isso e todo mundo estaria ganhando na loteria. Mas a ideia não é que todo mundo possa aprender a fazer isso. E eu quero dizer, sabe, eu acho que isso também é um pouco assim, o que você decide que é algo nefasto pode, para mim, parecer a coisa mais inteligente a se fazer, certo? Se minha família sofre e precisamos de dinheiro, não vejo isso como algo ruim. Acho que essa é a questão principal. Existe uma força no universo que também decide, sabe, o que é certo e errado, em níveis que normalmente deixamos para conversas religiosas e não espirituais.
Seguindo nessa linha de tipo precognição, o que é sincronicidade? Sabe quando as pessoas começam a ver um número com frequência, isso é atenção seletiva? Ou existe alguma outra linguagem na qual possamos operar? E como você vê a sincronicidade? O que acontece no universo durante eventos sincrônicos? Sim, e então, novamente, para quem talvez não conheça bem essa palavra, é exatamente isso. Quando dois eventos acontecem de forma sincrônica ao mesmo tempo, mas não existe uma razão causal para eles ocorrerem, é isso que chamamos de algo sincrônico. Chamam isso de causalidade sem causa. E isso implica que algo no universo está reunindo essas coisas de forma interconectada, talvez pelo desejo sincero de uma pessoa ou por algum outro motivo. Só para que as pessoas tenham isso em mente. Como diretora da Academia para o Avanço das Ciências Pós-Materialistas, nós publicamos um livro com ensaios sobre sincronicidade escritos por diferentes cientistas e acadêmicos, com exemplos das próprias sincronicidades deles e como acreditam que isso lhes dá uma compreensão de como o universo funciona. Então, basicamente, eu realmente acredito que elas acontecem com mais frequência quando você está, digamos, se soltando um pouco e permitindo-se se mover de forma mais espontânea pelo mundo, em vez de ficar tentando controlar tudo. Você está aberta e não tenta controlar cada momento da sua vida, e essa abertura é necessária. Eu também diria que muitas vezes parece existir um desejo sincero da pessoa quando olho para alguns exemplos. E foi Jung quem cunhou o termo, porque ele acreditava que isso era algo muito real, que existia uma interconexão no universo, que permite que pessoas ou eventos se encontrem para ajudar algo a avançar na sua vida ou trazer um novo entendimento. E acho que um exemplo de uma das minhas próprias sincronicidades aconteceu com minha professora de meditação, quando eu estava em um ano sabático com ela, sentadas no escritório, quase pronta para voltar à Universidade do Oregon, onde eu lecionava. Ela perguntou: "Então, Marjorie, você vai se casar?" E eu respondi: "Não, não quero me casar, porque não poderia fazer o que faço agora com você, tirar um ano sabático, pesquisar." Ela não disse mais nada. Então eu volto para casa em Eugene, Oregon, uma semana depois. Esse homem me liga e diz: "Estou interessado em meditação e soube que você tem um centro de meditação em casa. Consegui seu número e pensei que gostaria de experimentar." Mas também disse: "Sou um pouco cético, não tenho certeza." E eu disse: "Eu sou apenas professora de neurofisiologia na universidade. Nada muito incomum. Venha e experimente." Alguns dias depois, ele entrou pela porta da frente à noite para o programa. E eu senti imediatamente que iria me casar com ele, mas não falei nada porque sou uma líder responsável de um centro de meditação. 7 semanas depois, ele ficou depois que todos foram embora e disse: "Marjorie, preciso confessar algo." Perguntei o que era. Ele disse: "Estou incrivelmente atraído por você." Ai, meu Deus. E nós nos casamos, sabe, cerca de um ano depois. Então esse é um exemplo desses eventos que se alinham e que eu simplesmente não conseguia explicar. E achei muito engraçado que eu já sabia que iria me casar com ele. Foi tipo, ok, então quando você olha para a quantidade de ensaios nesse livro, é realmente maravilhoso, porque eles realmente dão uma noção de todas as diferentes maneiras pelas quais as pessoas perceberam que isso acontece. Há um exemplo lindo da Joan Walton, que é professora no Reino Unido. Ela estava indo acampar com a família no trailer deles. Eles levaram uma barraca extra porque eram 2 famílias. Uma ficaria no trailer e a outra na barraca. Quando pararam em um lugar específico para almoçar, estenderam a barraca no chão porque precisavam entrar no trailer. Enquanto estavam almoçando dentro do trailer, alguns caras roubaram a barraca. Eles só perceberam quando olharam para fora e ela já tinha sumido. A filha viu alguns homens pela janela dos fundos e todos pensaram: "O que vamos fazer agora? Com 2 famílias não podemos mais acampar." Mesmo assim, eles foram até o próximo acampamento e chegaram à noite. E ela perguntou quase de forma boba: "Por acaso vocês têm alguma barraca sobrando? Talvez possamos comprar ou pegar emprestada." E o dono do acampamento disse: "Você não vai acreditar, mas alguém deixou uma barraca aqui hoje mais cedo." Eles disseram: "Se quiserem dar para alguém, fiquem à vontade, nós não precisamos mais dela." E quando viram a barraca, ela parecia quase idêntica. Não exatamente igual, mas era do mesmo tipo. Era velha, tinha rasgos diferentes, mas estava lá. Então você pensa, de onde veio isso? Do universo? Uma sincronicidade? Como explicar algo assim? Essas histórias me dão arrepios.
Eu penso que isso é parte dessa conexão além do tempo e do espaço que está disponível para nós. E de alguma forma acabamos caindo nessas situações. Acho que elas acontecem com mais frequência. Depois desses despertares, claro, também ficamos mais atentos. Provavelmente é uma combinação das duas coisas. E quero voltar ao que você disse sobre plantar um pensamento na mente de alguém e tornar isso algo realmente prático, de uma forma positiva. Eu tive um professor que também descreveu essa capacidade e nós costumávamos sentar no pátio de uma escola ao lado do meu escritório. E ela dizia: se você focar sua atenção em qualquer pessoa que esteja passando e se acalmar, vai conseguir perceber o que está na cabeça dela. E eu pensava, isso é difícil porque tem uma imaginação muito ativa. Como distinguir o que é real do que estou inventando? O seu exemplo de inserir um pensamento e fazer alguém se coçar é interessante. E você também percebe que quando coloca sua mente na consciência de outra pessoa e está perto dela, ela começa a se mexer um pouco. Se observar a reação física ou o movimento delas, podem sentir que estão sendo observadas, da mesma forma que quando alguém fica encarando outra pessoa. Logo, elas percebem que alguém as observa do outro lado do restaurante e acabam olhando de volta. Então, primeiro, acho que é importante perguntar: podemos nos comunicar com alguém remotamente para oferecer condolências ou nos conectar com essa pessoa? Alguns chamam isso de cura à distância, quando se envia energia. Mas talvez você possa falar um pouco sobre essa ideia de se comunicar em um nível de alma ou em um nível não consciente com as pessoas à distância, talvez para oferecer ideias, não de forma nefasta ou algo assim. Tipo, ei, talvez eu tenha feito algo com você. Antes de lidarmos com isso no plano físico, vamos lidar com isso no plano energético. Linda pergunta e a resposta é sim. E quero te dar novamente um exemplo muito bonito disso. Ouvi essa história em um encontro de estudos sobre experiências de quase morte. Era uma mulher que contou que tinha sofrido um acidente de carro muito grave e realmente teve uma experiência de quase morte. E ela disse que enquanto estava fora do corpo e inconsciente, sem responder a nada, uma mulher passou de carro e fez uma oração por ela. Uma oração pelo bem-estar dela. E ela ouviu isso. E ela disse: você não imagina o quanto isso é importante para alguém que está passando por uma situação difícil, ouvir que alguém se importou. Então esse é um exemplo. E eu diria que sabemos que isso acontece quando nossos entes queridos estão em perigo ou doentes. De alguma forma, isso chega até nós, especialmente quando existe uma forte conexão emocional. Com certeza. E acho que muitas pessoas têm a sensação de que quando outros estão orando pelo seu bem-estar, isso realmente ajuda. Existe algo nessa interconexão, nessa positividade e nesse sentimento de que as pessoas querem o melhor para você, que realmente ajuda. E talvez isso aconteça em parte porque também fortalece nosso próprio sistema de crenças, a vontade de continuar aqui, permanecer e melhorar. Toda essa questão de viver mais tempo, será que realmente significa viver melhor? Muitas pessoas buscam longevidade e fazem todo tipo de coisa, e talvez nem vivam mais tempo. Mas parte de mim acredita que a questão não é apenas viver melhor, e sim contribuir de forma positiva para o mundo e para os nossos próprios objetivos de elevar a nós mesmos e aos outros. Acredito que isso é o que nos permite continuar vivendo e escolher permanecer no mundo. Se alguém perde um ente querido, como um marido depois de 50 anos, talvez seja natural simplesmente querer deixar ir e seguir em frente. Eu não julgo as pessoas quando elas perdem alguém que amam e sentem que querem estar sempre com essa pessoa. Se é isso que elas querem, tudo bem. Sabemos que pessoas que recebem orações ou participam de grupos de oração tendem a se recuperar mais rápido de certas condições médicas. Então, será que elas apenas sabem que estão sendo cuidadas? Ou existe realmente algum tipo de troca de energia não física ajudando a acelerar o processo de cura? Vou encerrar essa parte pedindo para as pessoas simplesmente tentarem isso. Se você estiver em conflito com alguém ou precisar apresentar uma ideia, sente-se em silêncio e pense nessa pessoa. Pense em colocar a ideia, não implantá-la na mente dela, mas colocá-la no espaço entre vocês, na sua mente, e pergunte: ela estaria receptiva a isso? Acho importante não exercer uma influência agressiva ou energética sobre as pessoas.
Talvez a melhor forma seja colocar a ideia nesse espaço entre vocês e reconhecer que você não está tentando controlar ninguém. Outra coisa a observar é que quando você sente alguém muito intensamente, e acho que muita gente consegue se identificar com isso, às vezes parece que de repente você começa a pensar nessa pessoa de forma quase intrusiva. Pode ser que essa pessoa esteja enviando algum tipo de emoção ou pensamento para você, talvez algo que nem seja tão positivo assim. Então eu fiquei curioso sobre a sua opinião quando você falou de mediunidade e da ideia de energia negativa. Você acha que podemos ser influenciados? E parte de uma prática espiritual saudável seria sentar, observar o que pode estar entrando no nosso espaço e criar algum tipo de limite em relação a isso? Com certeza. E nós sabemos disso. Quero dizer, eu já fiz workshops de Reiki e participei de treinamentos, e eles frequentemente falam sobre isso, até mesmo no Reiki, sobre criar simbolicamente uma barreira de proteção ao seu redor enquanto você faz esse trabalho. E isso levanta outro ponto interessante que acho importante lembrar. Quando curamos outras pessoas, existe a possibilidade de absorvermos uma energia que talvez não seja boa para nós. Pessoas que praticam Reiki geralmente passam por algum tipo de processo de purificação depois, para manter o corpo elevado e equilibrado. Então não é que você não deva fazer cura energética, mas é importante estar ciente de que essas energias no universo não ficam necessariamente apenas com uma pessoa quando há interação. Às vezes sentimos isso ao estar perto de alguém muito negativo em uma sala. Sentimos a energia e queremos sair dali. Então, acho que a questão é simplesmente estar consciente disso. Muitas pessoas dizem que líderes espirituais conseguem absorver ou assumir parte da energia das pessoas que estão tentando ajudar ou despertar. E novamente, não significa que você não deva ajudar, mas que precisa se limpar depois, seja lá o que isso signifique para você. Onde as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho? Você escreveu muitos livros e artigos. Eu penso em consciência infinita e despertar de uma mente científica, mas onde as pessoas podem saber mais sobre você? Se elas procurarem na Amazon, certamente podem encontrar vários desses livros que publicamos pela Comissão Galileu e também pela AAP. Esse é um lugar. E claro, eu também tenho um site, marjoriebullicotte.com, onde tento colocar meus diferentes podcasts. Lá as pessoas podem conhecer um pouco mais do que eu tenho feito e também um pouco mais sobre meu histórico. Porque provavelmente já deu para perceber que eu ainda atuo em duas áreas. Sou neurocientista de reabilitação e trabalho com AVC, doença de Parkinson e crianças com paralisia cerebral. Tenho até um livro didático já na 6ª edição, mas meu foco principal agora é justamente no que estamos falando hoje. É realmente entender a consciência, e espero que, como neurocientista, eu possa ajudar outras pessoas a compreender isso melhor. E ao compartilhar isso, mostrar que podemos ter tanto a parte objetiva do nosso mundo e da nossa realidade, quanto essa parte experiencial, trabalhando juntas para nos ajudar a sentir essa interconexão entre nós. Obrigada, doutora Willicott. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, foi ótimo estar com vocês hoje, com vocês dois. Duas coisas me vieram à mente que eu queria compartilhar. A primeira é, e isso não é para me elogiar. Sempre que eu passo por um acidente, você manda um pensamento positivo. Eu faço isso. E faço em voz alta porque quero que meus filhos ouçam. E claro, eles acham que sou uma hippie e dizem, ela é maluca. Quando me perguntam por que eu faço isso, não é por nenhum desses motivos estranhos. Mas acho que sim, e acho que foi isso que mais me marcou ao conversar com a doutora Willicott. A perspectiva dela sobre o mundo é que tudo é possível. Absolutamente qualquer coisa é possível. Então, essa ideia de tirar um minuto quando você passa por um acidente, é isso que eu faço. Eu só digo, espero que todos estejam bem. É tudo o que digo. Eu acredito que isso tem poder, que está movendo moléculas ou algo assim? Não, mas segundo a doutora Willicott, talvez sim, tudo é possível. Qualquer coisa pode ser possível. E isso permite que você seja mais aberta, permite que você perdoe, que busque soluções e até que você faça algo tão louco quanto acreditar na paz. Mesmo quando parece que só pode haver guerra, isso começa a mudar aquilo que acreditamos ser possível. Eu adoro o exemplo da esponja, porque ele é muito tangível. Você e eu literalmente estamos gravando isso agora, que só vai ao ar em algumas semanas, mas gravamos ontem.
uma conversa sobre como todos nós criamos limites para nós mesmos e passamos a viver dentro deles, e depois nos perguntamos por que nos sentimos presos. E o que significa começar a expandir esses limites? Eu gosto novamente da explicação dela de que fazemos isso com equilíbrio, sem simplesmente nos abrir completamente, e também como se estivéssemos conectados a tudo que existe e tudo fosse simplesmente dar certo. Quem vai longe demais nessa direção acaba sofrendo. No dia a dia, essas pessoas costumam ter dificuldades financeiras e muitas vezes não lidam bem com o mundo físico. Existe algo sobre equilibrar essa exploração espiritual com um senso prático e grounded de que ainda precisamos navegar pelo mundo e tomar decisões. Então, como podemos usar um pouco desse amor, compaixão, percepção e até habilidades intuitivas que surgem com essa expansão espiritual para nos ajudar no mundo real, sem simplesmente abandonar nossas responsabilidades, parar de tomar decisões ou deixar de fazer o trabalho difícil que a vida exige? Você pode falar sobre pessoas que têm habilidades especiais, digamos, diferentes nesse sentido? Isso pode se tornar uma habilidade especial, um fenômeno PSI ou percepção extrasensorial. Mas também é possível que existam pessoas que tenham acesso a certas coisas e, por causa disso, acabem tendo dificuldade de lidar com outros aspectos da própria vida? Isso é muito interessante para mim, porque a ideia é que essas pessoas muitas vezes acabam institucionalizadas, ignoradas ou até chamadas de loucas. Pense em quantas pessoas, já falamos disso com o Bureau de Premonições, pense em quantas pessoas estão em instituições psiquiátricas dizendo muitas coisas que não acontecem, mas também muitas que realmente acontecem, em um nível de especificidade que chega a ser inacreditável. Então, acho que esse também é um ponto sensível. Existem pessoas, você ouve isso de curandeiros, que dizem, eu não deveria estar funcionando neste mundo. Eu não fui feita para estar aqui lidando com as coisas que estou lidando. Eu concordo muito com o que você disse sobre pessoas que acreditam que não foram feitas para este tempo. Mas também vejo isso um pouco como uma desculpa, porque a vida é difícil, exige muita burocracia, há sobrecarga digital, e às vezes simplesmente estar aqui já é complicado. Se você diz que não foi feito para esta época, então você também está lutando contra o universo, certo? Tipo, você veio aqui para experimentar algo. E se você acredita em algo divino, sincronizado, sábio ou inteligente, uma cosmologia da qual você faz parte, então precisa acreditar que veio aqui por um motivo específico e que tem um papel a cumprir. Então, dizer que houve um erro significa basicamente afirmar que o universo calculou errado ao te enviar, em vez de reconhecer que simplesmente é difícil estar neste corpo físico. Existem algumas coisas muito práticas que podemos fazer para usar nossa espiritualidade a fim de nos ajudar a navegar pelo mundo, e você descreveu a ciência por trás disso. Vamos discutir esses temas com mais profundidade na página do Substack, Alex Breakdown. Venha participar conosco lá. É uma comunidade incrível e em crescimento, onde mergulhamos em formas práticas de aplicar essas ideias, além de compartilhar conteúdos que não estão disponíveis em nenhum outro lugar. Uma delas é, se você está em uma situação difícil, como manter aberta a possibilidade de algo mais e enxergar isso por outras perspectivas? Você fala sobre como, do ponto de vista de um neurocientista, na verdade não estamos regredindo. Tentamos evitar cair nos mesmos sulcos neurais que levam a pensamentos catastróficos ou binários de preto e branco. E podemos nos abrir para mais possibilidades e maneiras diferentes de resolver problemas. O segundo ponto é um pouco mais espiritual ou até meio hippie. Pensar em como abordar pessoas na sua vida com quem você pode ter conflitos não resolvidos ou algo que precisa ser conversado. Você pode abordá-las primeiro no plano não físico e começar a ensaiar essa comunicação, abrindo a possibilidade de diálogo. Podemos falar sobre o que isso significa na prática e como fazer. E junto disso, se alguém continua vindo à sua mente, o que isso significa? O que isso pode estar te convidando a fazer? E da mesma forma, começar a prestar atenção em sincronicidades como um sinal de que você está no caminho certo enquanto tenta navegar pelo mundo.
Com certeza, eu também tenho algumas coisas práticas que gostaria de acrescentar, então nos vemos lá no Substack para isso. Obrigada por estarem aqui. Junte-se a nós no Substack para continuar essa e outras conversas, do nosso colapso ao que esperamos que você nunca tenha. Até a próxima. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break down